Hi folks, como vocês estão? Estamos aqui para uma aula de música e dessa vez a música é Bad Habits do Ed Sheeran. Se você não conhece essa música aqui, ó. Bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. Como vai funcionar a nossa aula? Nós vamos primeiro ter a parte de Use of English, então a gente vai ver um pouquinho de vocabulário e gramática que está nessa música, a gente vai usar essa música, e depois nós vamos fazer um exercício de listening, de compreensão oral. Então depois que você entender essas partes da música, a gente vai escutar a música e vai preencher com essas partes que a gente viu hoje, ok? Então, com essa música nós vamos ter 6 coisinhas para aprender, que pegando da frase da música a gente já consegue usar, já consegue aplicar para a nossa realidade, ok? Então, quais são essas 6 coisinhas? A expressão every time, o will, que aí vai ser a parte de gramática, a expressão barely know, a expressão way out, a expressão long way around e run out, ok? Então, a gente vai ver o que elas significam e a pronúncia dentro de cada uma delas agora. Vem comigo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a expressão every time, que ela significa toda vez ou cada vez. Vai depender do contexto, vai depender de como a gente vai traduzir isso em português, tá? Ela significa as duas coisas, mas às vezes em português fica melhor traduzir como cada vez e às vezes fica melhor traduzir como toda vez. Ele canta isso logo no início da música, no primeiro trecho da música, Every time you come around, you know I can't say no. Esse every time é o toda vez que você aparece, você sabe que eu não posso dizer não. Toda vez, cada vez. Dá para usar isso em outros contextos, teacher? Dá. Mas primeiro pronuncia. Every time. Every time. Essa é a pronúncia, tá? Every time. Eu tenho 3 exemplos pra gente usar every time fora desse contexto da música, tá? Como a gente poderia usar cada vez, toda vez. Every time I listen to music, I feel better. Toda vez ou cada vez que eu ouço música, eu me sinto melhor. Ó, essa primeira frase aqui, ó. Every time I listen to music, I feel better. Outra opção. Every time I buy chocolate, I eat it all at once. Isso aqui acontece muito comigo, tá? Isso aqui é um every time muito da minha vida. Toda vez que eu compro chocolate, eu como tudo de uma vez. Every time. Every time. Todas as vezes, tá? Então pode ser toda vez, cada vez, mas também pode ser todas as vezes. Ok? The last option, a última opção. I lose my cell phone every time. Eu perco meu telefone todas as vezes, ou cada vez. Em que situação eu poderia usar I lose my cell phone every time? Por exemplo, eu tô lá na bagunça do meu quarto, e daí eu tô lá arrumando o meu quarto, e toda vez que eu arrumo, eu perco meu celular, porque ficou lá no meio de alguma bagunça. Então eu posso dizer I lose my cell phone every time. I lose my cell phone every time I clean my room. Então, para alguma coisa que acontece sempre, toda vez, cada vez que você faz alguma coisa, dá para usar esse every time da música do Ed Sheeran. Vamos pro próximo. Will. O will é um verbo auxiliar que ele tem um sentido de futuro. Ele nos ajuda a compor o futuro. Mas existem milhões de jeitos de se falar de futuro. O will, quando ele aparece na música, ele geralmente tem essas 3 ideias, tá? Ou a pessoa está fazendo uma decisão, ou ela está fazendo uma previsão, ou ela está fazendo uma promessa. No caso da música do Ed Sheeran, é uma promessa, tá? Aparece o will aqui e depois aparece a forma negativa dele aqui embaixo, o won't. Esse won't é a contração de will mais not, tá? Por isso que esse aqui é o negativo. E aqui ele tá fazendo uma promessa. Aonde isso aparece lá na música? Quando ele canta Swearing this will be the last, but it probably won't. Isso aqui é no refrão, tá? E daí, o que ele fala? Ele tá jurando que esse será o último, ó, será, futuro, tá? Jurando que esse será o último, mas provavelmente não será. Então ele tá falando de uma promessa que ele tá fazendo, tipo, não, esse vai ser o último. O último o quê, teacher? Não sei, tem que ver no contexto da música, né? A última festa que ele vai, o último vício que ele vai ter, porque tá falando de bad habits, de hábitos ruins. Então a gente vê lá no contexto da música depois. Mas ele está aqui jurando, ó, tá vendo? Ele botou jurando, ou seja, uma promessa. Ele usa esse will no sentido de promessa. Mas eu vou mostrar pra vocês como usar para decisão, previsão e promessa. Uma frase de cada, vem comigo. Olha essa primeira aqui, que é uma decisão, tá? Decidir. I will clean this mess on the weekend. Eu vou limpar essa bagunça no fim de semana. Decidi. Olhei essa bagunça do meu quarto agora e decidi. Eu vou limpar isso aqui fim de semana. I will. Caso vocês decidam alguma coisa pro futuro, decidi. Vou fazer isso. I will. Só botar I will, tá? Então esse primeiro will era de decisão. Esse segundo
já é uma previsão. Ou seja, não tenho bem certeza que isso vai acontecer no futuro, estou fazendo uma previsão para o futuro. I probably won't pass the exam. Eu provavelmente não vou passar nesse exame, ou provavelmente eu não vou passar nesse exame. Esse é um won't, esse aqui lembra que o won't é o will not, né? Ele é o will mais o not. Então ele é o will negativo. E esse aqui eu tô fazendo uma previsão negativa para o futuro. Eu tô dizendo, provavelmente não vou passar no exame, tá? Esse will a gente usou como previsão. Ele também aparece nas músicas, tá? E o nosso terceiro will vai ser de promessa. Então aqui eu tenho uma promessa. You will always be my best friend. Vai sempre ser meu melhor amigo ou minha melhor amiga. E esse will aqui vai ser de promessa, igual o will que o Ed Sheeran usou, porque ele estava fazendo uma promessa no refrão da música, tá? Então esse aqui, a pronúncia dele é simples, é will, will. Ele vai aparecer em algumas partes da música com a sua forma contraída. Então, o que acontece? Se ele aparecer assim, por exemplo, ó, you, e depois a forma contraída dele é quando eu tenho esse apóstrofo e os dois L's, tá? Eu vou pronunciar you. O que vai aparecer na música é a forma contraída com o I, é o eu will, é o I will, ou seja, eu vou fazer alguma coisa. Isso aqui a gente vai pronunciar como all, all. Não vai ser I'll, vai ser all. Já o nosso próximo vocabulário é o barely know. Olha a pronúncia. Barely know. E o foco aqui, na verdade, ele tá no barely, tá? O que é mais importante para nós aqui hoje é o barely. Esse barely know, a tradução vai ser que eu mal conheço. Barely é esse mal, é esse quase não. A ideia de barely é mal, ou seja, mal conheço, mal entendo, ou quase não conheço, quase não entendo, tá? Esse é o barely, é o quase ou o mal. Depende da tradução que fica melhor em português. E onde é que isso tá lá na música? Quando ele fala, ainda no refrão, conversations with a stranger, I barely know. Então, conversas com um estranho que eu mal conheço, ou que eu quase não conheço, tá? Então, um estranho que eu mal conheço, ou que eu quase não conheço. Posso usar o barely sem ser com esse know? Posso trocar esse barely, botar outra coisa que eu barely, que eu mal, ou que eu quase? Posso, vou mostrar pra vocês nos exemplos. Aqui, o primeiro exemplo ainda é com no, tá? Pra vocês verem em outro contexto. She's not my friend. I barely know her. Ela não é minha amiga. Eu mal a conheço, eu quase não a conheço. Eu conheço de vista, eu conheço de longe. I barely know, tá? Essa é a ideia de barely know. A segunda frase que a gente tem de exemplo é o barely understand. Então eu tirei aquele know, não tô falando mais de know, tô falando de understand agora. Ou seja, eu mal entendo, eu quase não entendo. Como é que é essa frase? Parents barely understand this technology. Os pais quase não entendem, ou eles mal entendem essa tecnologia. Quem entende são as crianças, por exemplo, né? Então, parents barely understand, eles quase não entendem, ou eles mal entendem, entendem muito mal. This is barely. E a última opção, eu botei barely notice, então eu quase não noto, mal noto. Don't worry, people will barely notice your mistake. Não se preocupe, as pessoas mal vão notar esse erro que você fez, ou eles quase não vão notar esse erro. Don't worry. Então o barely não precisa ser só com o barely know. No contexto da música era, né? Porque ele estava falando de conversar com um estranho que ele mal conhece, beleza. Mas a gente pode usar o barely para várias outras coisas, tá? Próximo. Nós temos a way out. Way out é saída, tá? E vocês vão ver que no dicionário ele está como sinônimo de exit. Que letra feia, credo. Vamos de novo. Vocês vão ver no dicionário que ele está como sinônimo de exit, que também é saída, tá? Então, não sei se vocês já viram, exit escrito em cima das portas, às vezes está em verdinho, uma plaquinha. Way out e exit é a mesma coisa, saída, tá? E a gente pode falar de uma saída física, por exemplo, estou falando da porta. Is there a way out? Tem um jeito de sair daqui? Tem uma saída? E eu vou apontar para lá e vou dizer, yeah, there, né? Lá. Mas eu também posso estar falando de uma situação abstrata, por exemplo, puxa, esse meu problema não tem uma saída, não tem uma solução. Eu posso usar way out também. Então ele vai servir para situações reais em que eu preciso de uma saída e ele vai servir para situações mais abstratas, né? De quando eu estou falando de uma coisa mais
metafórica. Como é que ele usou isso na música? Ele usa lá naquela parte, ainda no refrão, tá? I was looking for a way out, now I can escape. Ele canta. I was looking for a way out, now I can escape. Então ele estava procurando uma saída e agora ele não consegue escapar. Ele estava o tempo todo procurando uma saída, mas agora ele não conseguiu escapar. No clipe, se a gente assiste o clipe, eu entendo que como ele está falando dos bad habits, dos hábitos ruins dele, ele estava procurando uma escapatória para esses hábitos ruins que ele tem, né? Ele estava esperando fugir desses hábitos. Então ele não estava falando no sentido físico esse way out, mas pode ser usado também. Vou mostrar para vocês. Olha os nossos exemplos. Apologizing is the only way out. Ou seja, pedir desculpa, se desculpar, é a única saída. Então, talvez, não sei, aconteceu uma situação em que se você não se desculpar, vai botar tudo a perder, vai tudo estar arruinado. Então, se desculpar é a única saída. It's the only way out. Aqui a gente está usando não no sentido físico, né? No sentido abstrato. O outro é I couldn't see any way out. Eu não conseguia, ou eu não consegui, porque o could tem essas duas traduções, ver nenhuma saída. Então aqui me parece que a pessoa também está falando de uma forma mais abstrata, né? Metafórica. Eu não conseguia ver nenhuma saída. Any way out. Então aqui nós temos way out de novo como saída. E there is a way out of this problem. Come with me. Tem uma saída para esse problema, há uma saída para esse problema, venha comigo. Então aqui temos outro way out. Nessas três frases nós tivemos 3 exemplos que seguem a ideia da música, que é não falar de saída num sentido físico, tá? Mas você pode perguntar, where is the way out? Por exemplo, eu tô perdida dentro do shopping, um shopping muito grande, num outro país e eu preciso perguntar sobre a saída. Como é que eu saio desse shopping? Eu posso chamar um segurança e perguntar, where is the way out? Onde que é a saída? E ele vai me apontar a saída, tá? Então, pode ser usado no sentido físico também. Long way around. Long way around é o caminho mais longo, tá? É uma expressão para o caminho mais longo. Então, aqui na música, ele tá falando we took the long way around. Isso é lá na parte da ponte da música que ele canta. We took the long way around. Então, ele tá falando que nós pegamos o caminho mais longo, assim, enquanto ele tá falando dos vícios, né? Ele tá falando a gente se divertia muito, a gente pegava o caminho mais longo, tipo, a gente se demorava para fazer aquilo. Então, essa é a ideia na música, pegar o caminho mais longo, mas ele tava falando de situações abstratas, tá? Mas também pode se falar de uma situação física. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, quando eu tô falando, por exemplo, que o motorista do táxi resolveu pegar o caminho mais longo. Então, the taxi driver took the long way around. Pegou o caminho mais longo para fazer eu pagar mais. It happens. Outro jeito, né? Aqui já falando no mesmo sentido da música, que não é no sentido físico. You have to take the long way around if you want to succeed. Você tem que seguir ou que pegar o caminho mais longo se você quiser ter sucesso. E aqui eu não tô falando, né, de pegar uma estrada, eu tô falando de fazer coisas mais difíceis, mais demoradas, mas que vão te levar ao sucesso. Essa é a ideia de long way round. E a última frase, de novo, a gente tá falando de físico agora, né, de caminho físico. This is the long way around. Don't you know any shortcut? Esse é o caminho mais longo. Vocês não conhecem nenhum atalho, você não conhece nenhum atalho pra gente cortar esse caminho, né? Aqui tô falando no sentido físico de novo. E a primeira vez que eu vi essa expressão, long way around, foi na música. Eu não sei o nome da música, eu acho que chamam de The Cup Song, que é da Anna Kendrick. Ela faz o barulho com os copinhos, né? Ela faz a percussão. E ela canta I've got a ticket for the long way around, 2 bottle whiskeys for the way. I got my ticket for the long way round, 2 bottle whiskey for the way. Então a primeira vez que eu vi a expressão foi nessa música, que ela tá falando que ela comprou passagens para ir pelo caminho mais longo para viajar. Próximo tópico, e ele vai ser o nosso último tópico, tá? Que é o run out. A gente vai ligar isso aqui na hora de falar, ó. Run out, não é run out. Run out, run out, que é o acabar. Isso é um phrasal verb, tá? Phrasal verb é quando eu tenho um verbo e uma partícula aqui. No caso, essa partícula é um advérbio. Isso aqui significa acabar. Quando eu junto os dois, significa acabar, tá? Então, run out é acabar alguma coisa. Aqui, ele falou, ainda nessa parte da ponte da música, ele falou and burn till the fun ran out. And burn till the fun ran out. Então, ele falou que eles gastaram tudo que eles podiam de energia, de dinheiro, de tudo, né? Até a diversão acabar. Esse queimamos é tipo, eles ficaram lá na festa até
a diversão acabar, até acabar tudo, tá? Então ele usou esse run out no sentido de acabar. Ah, mas é diversão acabar, é uma coisa mais abstrata, mas podemos usar para uma coisa mais concreta que acabou. Vou mostrar um exemplo. O clássico exemplo, né? A bateria acabou. A bateria do celular acabou. Como é que eu vou falar isso em inglês? Can you lend me your charger? I ran out of battery. Você pode me emprestar o seu carregador? Eu fiquei sem bateria. Minha bateria acabou. Então, eu fiquei sem ou acabou vai ser o run out, tá? Mas, teacher, por que aqui tá ran out? Por que tá com A? Porque nesse caso aqui está no passado. Essa frase está no passado. O passado de run é ran, é com A. Então, é por isso que tá assim. A frase de baixo, if the stock runs out, we are lost. Então, se o estoque acabar, estamos perdidos. Não pode acabar, tá? Por isso que tem esse run out. De novo, estamos falando de coisas físicas. Da bateria que acabou, do estoque que acabou. E aqui na última frase, outro clássico, né? My money has run out. Aqui, uma situação que a gente poderia tranquilamente usar essa frase, né? O dinheiro acaba com frequência. Então, my money has run out. O meu dinheiro acabou. Então, eu posso usar o run out para falar dessas coisas abstratas ou para falar das coisas físicas que fisicamente acabaram. E agora que você já conhece essas 6 expressões, esses 6 usos, a gente vai para a música. Como é que vai funcionar? O material vai estar para você no link aqui embaixo, no nosso grupo do Telegram, vai ser enviado para lá assim que essa aula sair. E se você não está no nosso grupo do Telegram ainda, tem a possibilidade de acompanhar a atividade, de fazer a atividade, porque os trechos que a gente vai precisar completar na música vão aparecer na tela para você. Então não precisa dar print, é só de repente pausar o vídeo na hora que está aparecendo ali e já fazer as suas anotações, tá? Não se preocupem com print hoje. A gente vai ouvir a música e a música vai estar com uns gaps, vai estar com umas lacunas ali, exatamente nessas 6 coisas que a gente estudou hoje. Então, quando essas 6 coisas que a gente estudou aparecerem na música, você vai ter que ouvir e completar, ok? That's the idea. Essa é a ideia. Depois da música, eu volto aqui para corrigir com vocês para ver o quanto vocês conseguiram entender, o quanto vocês conseguiram completar, como tá a compreensão oral, o listening de vocês, ok? Fiquem agora então com Bad Habits versão mais língua. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight I had something wonderful. My bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but
Hello, welcome back. Como foi? Conseguiram fazer a atividade? Agora nós vamos corrigir, então vem comigo. Lá na parte 1, logo no início eu falei pra vocês, ele já canta e o que ele canta aqui no início é o every time, tá? Então vou anotar aqui com vocês. Every time. No number 3, na linha 3, também every time. Na parte 2, nós temos 2 espacinhos. Então, conversations with a stranger, I barely know. Swearing this, will. Lembra que a gente estudou will, né? E aqui tá o won't, tá o will no negativo. Parte 3, nós temos 2 coisinhas para completar. And I know I will de novo. Então, ele fala 2 momentos, né? Ele faz uma projeção para o futuro. E embaixo, looking for a way out. Aqui ele estava procurando por uma saída. Number 4. Nessa parte 4 a gente não tinha nada para completar. E na parte 5 nós temos we took the long way around. Pegamos o caminho mais longo. E depois, and burned until the fun ran out. Aqui, na música do Ed Sheeran, ele cantou no passado. É por isso que eu não escrevi run out. Eu escrevi ran out, como está na letra da música, tá? Porque essa frase está no passado. Mas essas eram as 5 partes que vocês precisavam completar. Como foi? Quanto das 5 partes vocês conseguiram fazer? Consegui fazer 2 partes, consegui fazer as 5 partes. Deixe nos comentários aqui pra mim, é muito importante pra gente poder pensar nas próximas aulas, em questão de nível, em questão de atividade, é sempre muito importante. Pra quem gosta de estudar inglês com música, não se esqueçam que nós temos uma plataforma chamada Mais Língua Flix. Ela tem 8 módulos, ela vai do módulo 0 ao módulo 7, lindíssima. Tem muitas aulas de música lá dentro, não só comigo, tem aulas comigo, tem aulas com o Teacher André, tem aulas com a Teacher Laís, tem aulas de todos os tipos, com música, com texto, com vídeo, todos os tipos de aula lá, para você que quer sair lá do nível básico e ir até o nível B1, B2 intermediário, tá? Então nós temos essa plataforma, se você quiser conhecer, o link vai estar aqui embaixo. E para quem já está um pouquinho mais adiantado, já entende, Teacher, entendo tudo, ouço as músicas, entendo a letra de primeira, assisto seriados em inglês, mas não consigo falar. Nesse caso, a gente tem o nosso curso Conversation Club, que ele é voltado para estruturar a fala, para desenvolver essa fala de quem já compreende as coisas em inglês. Então, se você quiser conhecer o nosso Conversation Club, ele tem assuntos semanais para serem discutidos, tem aula, tem assunto, e depois tem a aula ao vivo toda semana para a gente discutir o assunto da semana. Ele vai estar o link aqui embaixo para você conhecer também. And that's it! Eu quero muito que vocês deixem as sugestões de música para a gente continuar pensando nas próximas aulas com as músicas que vocês gostam. Então escreve para mim aqui nos comentários com que música você gostaria de estudar em inglês. Que música a gente traz para a nossa série de inglês com músicas aqui. E vejo vocês na próxima aula. See you there!